Nós vamos conversar agora com o nosso convidado, o professor Leonardo Trevisan, da ESPN, que é professor e que tem nos acompanhado nestes dias de transmissão. Professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos... Essas cerimônias, professor, elas têm um significado cultural, tem significado também de um encontro com a tradição e é uma oportunidade também do rei, de alguma forma, de estar próximo dos seus súditos. Qual a explicação que o senhor daria para tantas cerimônias sequenciais? Bom, nós podemos olhar isto, Sidney, por este lado, né? Que, primeiro de tudo, nós temos que obedecer às tradições e a rainha morreu em Balmoral, né? De alguma forma, lá ela teria que ter alguma cerimônia também maior, né? Estão ocorrendo cerimônias paralelas a essa em vários outros reinados. Porém, eu chamo a atenção para o tempo dedicado à presença até mesmo do corpo da rainha na Escócia. Tem esse sentido histórico, tem esse sentido tradicional, mas é indiscutível, Sidney, que tem um sentido político muito forte. A Escócia tem uma maioria já constituída, tanto no parlamento como na opinião pública, para um movimento de secção, para um movimento de separação do Reino Unido, em que a Escócia se tornaria um país independente. É disto que nós estamos falando. É muito importante esse processo de aproximação, o rei vestindo a saia kilt, o rei vestindo os trajes típicos, tudo isso tem um sinal de aproximação e de acolhimento ao mundo escocês. Motivo: nós queremos vocês perto da... Em outubro do ano que vem, nós teremos um referendo já marcado para decidir se a Escócia continua ou não. Já houve um referendo que foi 55-45. Há várias pesquisas de opinião mostrando 60-40 para sair do Reino Unido. É este o ponto, este cuidado. Eu chamo a atenção também para o roteiro deste velório, um roteiro que passou por várias cidades de carro. Tudo isso tem um sentido político muito forte. Professor, inclusive, ainda nessa linha, queria entender um pouquinho o peso da tradição, professor. Eu falo isso porque a gente está na era do TikTok, né, professor? TikTok, Instagram. E aí a gente tem aí uma cerimônia absolutamente imexível. Ela é uma cerimônia muito tradicional, é uma cerimônia centenária, secular, digamos. E aí eu lhe pergunto o peso dessa tradição. E aí eu estou dando um exemplo, eu fiquei pensando sobre isso hoje. Por exemplo, para os católicos que gostam de assistir uma missa, por exemplo, quando chegam em qualquer parte do mundo, a missa tem o mesmo ritual. Isso dá uma acolhida para quem é católico. Você pode não estar entendendo uma palavra, mas o rito você entende. Qual é o peso dessa tradição e desse rito, professor? Olha, primeiro de tudo, eu acho que você tocou no ponto central, Luciano. Qual é o peso que a tradição tem de agregar? O peso central da tradição é de oferecer pertencimento, né? Este é o ponto. Eu pertenço a este grupo, me identifico com ele e eu visualizo essa tradição. No caso dessas manifestações da monarquia, dessas cerimônias da monarquia, ela tem uma outra função, a tradição. A tradição tem a função de vender, de deixar muito claro legitimidade. É legítimo o poder da monarquia. Eu me vejo nesse poder. É claro que a gente pode olhar para isso e ver um certo anacronismo, mas vários historiadores apontam que, ao lado do anacronismo, o esplendor que essas cerimônias traduzem faz exatamente essa sensação de pertencimento. Muito interessante a tua pergunta, porque dá a imagem exata de que nós olhamos para essa tradição e imaginamos que pode ser dispensável na era do TikTok. Ao contrário, eu tenho certeza que todos que puderam estar vendo, que estivessem perto dessa tradição, usaram o seu celular para mostrar a sua, entre aspas, tribo, que eles também têm pertencimento. É curioso, mas isso é de fato
uma imagem muito importante e tem tudo a ver com a continuidade da firma, com a continuidade da coroa. A marca precisa ser bem protegida. Tem um aspecto de ordem política muito forte também, cerimônias e tudo mais, de unificação. Perda, pode ser que em relação à escola, perfeito. Que ele foi proclamado rei, ele posição. Esse será o meu. As minhas posições são posições abertas à modernidade, incluindo acolher os escoceses do jeito que os escoceses são. Ele está exatamente fazendo isso dessa forma. Ele pode ter, sim, vamos dizer desta forma, um tempo maior para uma negociação. Ele pode alongar esse prazo. Ele terá impacto, sim, um rei novo na decisão dos escoceses no próximo outubro. Há tempo para isso, sim, e a vontade do rei ficou muito clara no discurso de olhar para a Commonwealth, para olhar nos Reinos Unidos, cada um do seu jeito, respeitar a diversidade. Bem, professor Leonardo Trevisan, muito obrigado por sua participação aqui no Visão.